Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado, trazendo mais um vídeo para o canal nesta segunda-feira, feriado de carnaval amanhã. A galera que tá viajando, curtindo, não tá nem aí para o que tá acontecendo no mundo do futebol. Tanto é que os estádios estão bem mais vazios, né? Os jogos decisivos no Campeonato Paulista, ontem mostrou isso. Aliás, o São Paulo tá jogando agora, tá 0 a 0, o Morumbi tá lotado, né? Parece que quase 50 mil pessoas. Enfim, o Vasco com o Flamengo, o Fluminense, pouquíssima gente interessada no futebol, mas a gente tá aqui para trocar uma ideia, porque eu sei que tem a galera que é doente, é fanática, e esses não vivem sem notícia de futebol todo dia. Então, pra gente bater um papo, eu só vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, curte, se inscreve, deixa um comentário, tudo que você puder fazer de interação com o canal acaba ajudando ele a ser indicado na plataforma e crescer aí no YouTube, beleza? Bom, a gente tem uma semana decisiva, começar na quarta-feira, né? Eu acho que agora o jogo mais importante do Vasco passa a ser o jogo de quarta-feira. Eu vou explicar por quê. Com relação ao Flamengo, fica difícil, né? Fica difícil, para mim ficou impossível. Futebol, usar a palavra impossível é uma coisa que também é complicada. Mas acreditar numa classificação contra o queridinho da FERJ, da mídia, da arbitragem, eles com um time melhor, com uma vantagem que não é nenhuma vantagem tipo de o Vasco vencer e se classificar, ou ir para pênalti ou se classificar. Não, o Vasco tem que ganhar com mais de um gol de diferença, tem que ganhar 2 a 0, 3 a 1, 4 a 2. Se ganhar uma partida simples, eles se classificam até perdendo. Então, moiou, cara. O foco tem que ser o jogo na Copa do Brasil na quarta-feira. Quarta-feira a gente encara o Nova Iguaçu, a partida válida pela segunda fase da Copa do Brasil, jogo que vai ser no Engenhão e vale muita grana. Além de valer a permanência do Vasco na Copa do Brasil, vale muita grana, porque se o Vasco passa dessa segunda fase, já vai somar aí 5,2 milhões de reais com a participação na terceira fase. Então, mais de 5 milhões de reais entra aí via Pix na CBF, da CBF, caso o Vasco classifique contra o Nova Iguaçu na quarta-feira, tá? Então, é o jogo mais importante, passa a ser o principal jogo do Vasco, esse jogo de depois de amanhã. Agora não tem desculpa para o Carille jogar retrancado, jogar com 3 volantes, chegaram os reforços, né? E agora vamos ver o que o Carille vai aprontar para esse jogo, porque o Vasco enfrentou o Nova Iguaçu no Campeonato Carioca com um time alternativo, Nova Iguaçu agora esse ano, e empatou em 1 a 1. E olha, o time era o time C, não era nem os reservas do time principal. Era uma mescla de jogadores que não foram para a Copinha, com o Zé Gabriel, o Deluca e o Serginho. E não perderam para o Nova Iguaçu, empataram em 1 a 1. Se empatar esse jogo é direto pênalti, tá? Não tem vantagem mais na Copa do Brasil, a gente já sabe disso, mudou a regra, né? Então, o Vasco tem a obrigação de ser melhor, de apresentar um melhor futebol e classificar em cima do Nova Iguaçu, tá? Repetindo, o time com o Serginho, Deluca e o Zé Gabriel, com os moleques que não foram para a Copinha, não perdeu para o Nova Iguaçu. Tá? E aí uma pergunta que fica é o seguinte: qual o time que o Carille vai colocar para jogar amanhã? Porque chegaram os atacantes, o argumento foi que não deu tempo, beleza, eu falei que todo treinador ia argumentar dessa maneira, os caras chegaram um dia só para treinar, correram para escrever, não ia chegar e tirar jogadores e colocar os 3 em campo assim de cara, como eu vi jornalistas, muita gente falando que queria. Não ia fazer isso por questões óbvias, não perder o elenco, em respeito ao trabalho, né? Até para os jogadores uma questão de adaptação, estão chegando agora, então uma série de desculpas que eu sei que os treinadores iam inventar para não colocar os jogadores logo de cara, da maneira que ocorreu. Se tivesse
o Pedrinho tivesse tido capacidade de contratar antes, uma semana antes, 10 dias antes, aí sim, preparação, de repente entrar no segundo tempo de um jogo para depois ser titular num jogo importante. Esse aí seria o trâmite normal, mas no Vasco a gente viu que tudo é feito de uma maneira muito amadora, por isso que a gente chega com jogadores que nem conheciam o elenco para uma semifinal de Campeonato Carioca com essa pressão de ter que colocá-los em campo. Agora eu quero saber, porque a gente não vai precisar jogar na retranca, né, Carille? E nem com 3 volantes, porque você vai pegar um adversário menos qualificado e o Vasco tem a obrigação de ter vamos dizer assim, de ser proativo, de ter a posse de bola, de ter o controle do jogo, né? E para isso você vai precisar colocar jogadores de mais qualidade em campo. Porque se o Carille colocar de novo, olha só, o Pedrinho tá no Vasco, eu vou repetir, há mais de um ano, 2 janelas, o Pedrinho contratou 14 jogadores, um goleiro, 3 zagueiros, 5 meias, que eu tô cantando volante com meio de campo, e 5 atacantes, 14, se eu não me engano, se eu não estiver errado na conta, o Pedrinho contratou 14 jogadores, pra gente chegar em uma semifinal de Campeonato Carioca com apenas um jogador contratado pelo Pedrinho. Tem o argumento dos 3 atacantes, né, que eu falei, e agora eu quero ver o que vai acontecer para quarta-feira, qual vai ser o argumento e se vai repetir essa situação de colocar de novo em campo o time da 777, porque se for para jogar com o time da 777, o que o Pedrinho tá fazendo no Vasco? O que o Felipe tá fazendo no Vasco? O que o Carille tá fazendo no Vasco? Aliás, muita pressão já para a demissão do Carille. Esquece, Pedrinho não vai demitir o Carille. Então, começou uma pressão para a demissão do Carille, agora uma pressão muito forte para a demissão do seu Marcelo Santana com o Felipe, o que esses caras fazem no departamento de futebol do Vasco. Então tudo isso está sendo questionado por torcedores, até por gente ligada à gestão Pedrinho, tá? Com relação ao Marcelo Santana, principalmente. Então, quarta-feira esperamos um outro time em campo com uma outra postura, né? Uma postura de time que entra para se classificar, entra para jogar futebol e não para olhar o outro time jogar, né? É o que eu espero, no mínimo, nesse jogo contra o Nova Iguaçu, né? Um exemplo, como é que faz para você mudar o time e começar a colocar jogadores contratados pelo Pedrinho? Lucas Freitas parece que treinou como lateral. Piton não dá mais, cara. Piton, Vitor Luiz desapontou. Eu colocaria o Lucas Freitas, testaria o Lucas Freitas na lateral e entraria com o Maurício Lemos na zaga. Você já coloca 2 contratados, né? Com certeza o Carille deve repetir o Coutinho, são 3 contratados. Aí eu colocaria o Nuno, o Lloyd e o Garré. Aí já são 6 jogadores contratados pela gestão Pedrinho. Aí a gente já começa a brincar. Aí a gente já começa a ver um time diferente. Porque eu tô cansado de ver o time da 777 em campo. Porque se você não tem condição de montar um time para desbancar os jogadores contratados pela 777, o que vocês estão fazendo no Vasco? É uma pergunta que eu deixo. E uma provável escalação seria o Léo Jardim, o PH, João Vitor, PH, João Vitor, com o Maurício Lemos, com o Lucas Freitas na lateral. Aí o Paulinho voltando, acho que já vai estar em condição melhor, né? Com Hugo Moura, Paulinho e o Garré, seriam os 3. Nuno Moreira, Lloyd e Verrete seriam os outros 3. Né? O Nuno Moreira é um jogador também que faz a vez de meio atacante. Só que botar o Lloyd pela direita e o Nuno Moreira pela esquerda. O Garré pode ser esse homem no meio de campo também. Coutinho e Piton no banco de reserva. O que você acha? Tem gente pedindo também para botar o Verrete no banco de reserva e colocar o Ryan no ataque. Eu não vejo também muita diferença. O Ryan também até agora não justificou aí a ser colocado no time titular, no time como jogador titular. Então, por isso que eu mantive aí o Verrete. Como é que você escalaria esse time para encarar o Nova Iguaçu na quarta-feira? Bom, se quarta-feira tem futebol, quarta-feira tem a Inplay, tá? A Inplay é parceira do canal Vascaíno Cerrado, é um aplicativo de estatística, não é bet, não é casa de aposta, tá? Ela é um fantasy game. Por quê? Porque você não precisa botar dinheiro. Você vai aqui no primeiro comentário fixado, vai clicar e se cadastrar para me dar uma força. A primeira coisa que você vai fazer é isso.
né? Você vai abrir lá no seu Play Store. Tô abrindo aqui pra gente poder te mostrar como é que funciona. Você vai abrir no seu Play Store, aí em Play, baixar, procurar o Vascaíno Cerrado e seguir. A gente passou de 1.130, estamos colados nos 2 perfis que eu falei pra gente passar. Depois a gente vai ficar faltando só um para ser o top, o perfil com mais seguidores dentro da Implay, né? Então, baixa o aplicativo, vai lá e se inscreve no canal Vascaíno Cerrado para me dar uma força, para me dar uma moral. É um aplicativo que você baixou, você vai ganhar 1.000 moedas. E aí você, se você for bom de estatística, você pode ganhar um dinheiro. Você participa de campeonatos que valem R$400 por primeiro, segundo e terceiro lugar, R$250 para dividir por primeiro, terceiro, segundo e terceiro lugar. E você não colocou dinheiro, né? Você vai sacar 250 moedas para participar desses campeonatos por dia. E se acabar a moeda, você não precisa botar dinheiro. Você vai lá e simplesmente assiste vídeos dentro da Implay que você vai ganhando mais moedas para participar de novos campeonatos. Eu vou abrir um aqui para você ver como é que funciona, tá? Esse aqui, ó, tá no meu, Vascaíno Cerrado, que é o jogo do Vasco na quarta-feira. Então, vamos aqui participar, pedir para participar, vai abrir. E aí começa as perguntas que são básicas, ó. Cartão vermelho no jogo? Aí eu vou colocar, o time do Vasco tá bem nervoso? Sim, cartão vermelho. Gol do Coutinho no jogo? Não. Gol do Verratti no jogo? Sim, vou colocar gol do Verratti. Cartão amarelo pro Hugo Moura? Sim, cartão pro Hugo Moura. Tomou no último. Mais 4,5 cartão amarelo pro Nova Iguaçu no jogo. Tem que ser 5 cartões pro Nova Iguaçu. Acho que não. Mais de 5 cartão amarelo pro Vasco no primeiro tempo? Sim. 5 não, é 0,5. É um cartão pro Vasco no primeiro tempo. Mais de um cartão amarelo pro Nova Iguaçu no primeiro tempo? Sim. Mais de um gol do Vasco no primeiro tempo? Tem que ter um gol no primeiro tempo. Vamos botar sim. Gol marcado no segundo tempo? Sim. Ambos os times receberão um cartão no segundo tempo? Sim. Parabéns, tá aí, finalizou. E aqui, se eu for dos primeiros colocados, se eu tiver entre os primeiros colocados, eu ganho moedas que depois dá para trocar em dinheiro. Essa é a Implay, vai lá, segue, dá uma moral, dá uma força e tamo junto. Desejar para você uma noite abençoada, fique com Deus e saudações vascaínas.